Graça e paz, irmãos. Hoje começamos mais um Vamos Estudar a Bíblia, dando continuidade ao estudo iniciado na última aula. Hoje nós vamos trabalhar um pouco mais sobre a Bíblia, sua origem, sua formação e como chegou até nós. É importante que você esteja participando desses dois encontros iniciais para que possamos dar continuidade aos estudos que faremos posteriormente. Então, se coloque aí no caminho certinho, fazendo esses estudos iniciais, para não se perder lá na frente, porque não vai entender por que nós estamos trabalhando dessa forma e abordando o texto bíblico da forma como mencionei. Eu gostaria de, inicialmente, falar com vocês, pedir a vocês que estejam participando do grupo nosso e dando o seu like, fazendo a sua inscrição para a gente não perder aí a nossa capacidade de transmissão pelo canal, ok? Esse é o meu pedido pessoal. Vamos lá. Conhecendo a Bíblia, uma leitura cronológica da Bíblia. E eu quero destacar isso, nós vamos trabalhar com o texto bíblico de forma cronológica, isto é, se preocupando com o tempo, como o texto foi formado ao longo dos anos. Para podermos compreender, então, o texto bíblico é preciso entender o que é a Bíblia. Para isso, precisamos ver a natureza da Bíblia, saber o que é essa natureza, saber a unidade, que quer dizer por que nós dizemos que a Bíblia é um livro só, quando tem vários livros? A diversidade, pelo fato de ser um livro só, e ao longo dos anos ele possui características que variam, né? E a gente tem que saber por quê. A inspiração, quem foi que iniciou a escrita da Bíblia, né? E a autoridade da Bíblia. Por que a Bíblia tem a autoridade que a gente sempre fala? Pensando nisso, então, duas naturezas. A Bíblia tem duas naturezas. O que quer dizer isto? Natureza é de como ela é formada, quais são as suas características que influenciam. Ela é divina e ela é humana. Divina porque Deus se revela através deste livro. Segundo lugar, é humana porque a forma como Deus foi se revelando para os homens também foi na forma escrita, usando uma linguagem humana. Não foi nenhuma língua de anjo, nenhuma língua diferenciada, mas que precisa ser traduzida. Não, Deus foi compartilhando através dos seus servos, ok? Então, isso é importante. Pensando nisto, nós temos também a unidade da Bíblia, que quer dizer que a Bíblia ela tem uma unidade em primeiro lugar, por causa da ação criadora de Deus. A Bíblia relata que Deus começou o processo e terminou. Encontramos isso em Gênesis e Apocalipse. Segundo lugar, a relação com o seu povo. Nós vemos que a Bíblia toda fala de uma relação entre Deus e o seu povo, Antigo Testamento, Israel, no Novo Testamento, a Igreja. Terceiro lugar, a ação de Deus em Cristo. O apóstolo Paulo reforça esse pensamento quando ele diz que Deus tornou todas as coisas convergindo para Jesus Cristo. Isto é, Deus criou, fez todas as coisas para que Cristo fosse o centro desta realidade. Nós encontramos no Antigo Testamento a menção daquele que viria, o Messias. E nós encontramos no Novo Testamento a afirmação de que ele veio e que voltará. Okay? Quarto e último lugar, inspiração do Espírito Santo. Por trás daqueles que escrevem, há uma ação espiritual que vai dando ao homem o enchimento, a inspiração para fazer a vontade de Deus. Ok? Está a unidade da Bíblia. Mas esta mesma unidade tem diversidade. Lembre-se, diversidade não significa divergência. Diversidade é falar, às vezes, o mesmo assunto, só que de formas diferentes. Por isso, a Bíblia tem diferentes objetivos. Entre outras palavras, ela foi escrita com um propósito, cada livro é escrito com um propósito e necessidade específica, mesmo quando falam do mesmo tema ou personagem. Às vezes, por exemplo,
Evangelhos Mateus, Marcos, Lucas e João, são 4. Todos os 4 falam de quem? De Jesus. Mas cada evangelho tem uma maneira, um objetivo diferente para falar do mesmo assunto. Essa é a diversidade, por exemplo, uma diversidade. Outra diferença importante é a necessidade dos ouvintes, isto é, alguns livros foram escritos de uma maneira diferente do que o outro, falando sobre Deus, porque aqueles que estavam ouvindo eram outras pessoas e precisavam entender. Né? Há um exemplo no Antigo Testamento em que do povo de Israel, dependendo da região, uma palavra era pronunciada, a mesma palavra com os mesmos dizeres, com as mesmas letras, dependendo da região, era pronunciada de forma diferente. Por exemplo, nós temos um relato bíblico que fala que a senha para entrar na cidade era falar Sibolet. Só que um determinado grupo, povo de uma determinada região, não conseguia falar a palavra Sibolet, falava Shibolet. E era assim que se distinguia alguém. Da mesma forma, a palavra de Deus foi escrita de acordo também às necessidades daqueles que ouviam. Isto é, Deus precisava revelar e precisava ser entendido. Ok? Terceiro lugar, diferentes tipos de escritores. Olha a influência. Haviam escritores que estavam na Palestina, outros estavam na região da Grécia. E estes escritores tinham seus estilos, seu jeito diferente de escrever. Por exemplo, Paulo, no começo do seu ministério, ele começou escrevendo, mas conforme foi passando os anos, ele precisou da ajuda de um escritor, ou chamado de amanuense, que é um secretário, que ele ditava e aquela pessoa escrevia. Ok? Também diferentes situações históricas. Nós temos textos bíblicos que são escritos em tempos de paz, outros em tempos de guerra, perseguição, tempos de crescimento. Cada um dos escritores também estava preso a um contexto histórico, a uma cultura, a alguns reflexos. Diferentes estilos literários. O estilo literário é a forma como a pessoa escreve. Não é? Nós encontramos, por exemplo, no livro de Hebreus, um texto, quando você lê o original, você vê o estilo de escrita de uma pessoa erudita, uma pessoa que tinha conhecimento de gramática. Às vezes a gente lê algum documento de alguém, um texto, e nós percebemos, na leitura que fazemos, que aquela pessoa tem conhecimento de estrutura. E na Bíblia a mesma coisa. Nós encontramos pescadores escrevendo, nós encontramos sábios escrevendo, nós encontramos pessoas de cultura escrevendo. Por isso, diferentes estilos literários. Além do que nós encontramos na própria Bíblia, um estilo literário, por exemplo, profecia, outro estilo apocalíptico, outro estilo poesia, outro estilo história. Cada um deles tem o seu espaço. Direcionando para esta realidade, então, nos perguntamos o que é a inspiração da Bíblia. A palavra inspirar, ela vem desse gesto. Encher o pulmão, né? Eu inspiro, eu me encho. E a ideia de que a Bíblia é uma inspiração de Deus. Deus deu condições ao homem encher-se da presença dele e, com isso, escrever o que Deus determinava. Por isso que nós encontramos esses dois textos, 2 Timóteo 3,16 e 1 Pedro 1, 20 e 21, que falam exatamente desse processo de inspiração. Aí o texto que o pastor Jonas Celestino escreveu, definindo a inspiração como uma ação sobrenatural de Deus. Toda a palavra de Deus é divinamente inspirada. Então, a palavra de Deus, ela vem de Deus. Em segundo lugar, toda a escritura, ela não provém da ideia de um homem ou de homens, mas Deus inspirou seus autores para que colocassem no papel aquilo que Deus queria que fosse colocado. Pois bem, desta maneira, ok? Que Deus possa abençoar a sua vida. Eu desejo que você possa
guardar essa rápida introdução para fechar a ideia do tema que nós estamos trabalhando, para podermos continuar os nossos estudos a partir de amanhã. Nós vamos falar sobre o livro de Gênesis, que é o primeiro livro na sequência histórica que vamos refletir. Deus te abençoe, um excelente fim de dia e que você possa aproveitar o tempo para meditar na palavra de Deus também. Deus abençoe.